Olá, venho trazer aqui para vocês o passo a passo de como nós elaborarmos aí um desenho em perspectiva paralela isométrica. A palavra isométrica, ela traz para a gente o conceito de mesma medida. Então os instrumentos estão aqui sobre a minha mesa, na minha prancheta. Tenho aqui um escalímetro, um transferidor, ele vai servir só para conferir. Um par de lapiseiras, uma 05, outra 09, uma borracha, o par de esquadros. O esquadro que nós vamos utilizar é este esquadro aqui. Nós vamos trabalhar com esse ângulo de 30 graus. Esse outro esquadro aqui a gente vai deixar de lado, nós não vamos utilizar. Vocês, na verdade, nós não utilizamos aquele outro esquadro para fazer desenhos em perspectiva isométrica. A gente vai usar só esse esquadro. Primeira coisa que eu trago aqui para vocês, eu acredito que todos já sabem, né? Mas para eu encontrar o centro aqui de uma figura retangular, uma das formas é o quê? Traçar suas duas diagonais. Então aqui eu tenho um espaço para desenho, né? Estou na folha A4, preparei a margem, a legenda, e o espaço para o desenho está definido aqui por um retângulo. Se eu traçar aqui, ó, as duas diagonais dentro desse retângulo, onde elas se cruzam aqui, é o centro desse espaço para desenho. Então eu vou utilizar esse centro aqui para eu desenvolver aí com vocês a nossa perspectiva isométrica. Então eu vou traçar aqui uma reta vertical. A partir desse pontinho para cima. A princípio eu vou traçar para cima só para mostrar para vocês aí por que a perspectiva dela se chama isométrica. Depois eu vou virar meu esquadro nessa posição e vou alinhá-lo aqui com a margem. Eu estou sempre fazendo isso, tá? Sempre alinhando com a margem. Viro ele para o outro lado. Alinho novamente com a margem. Margem agora direita, né? Vocês vão ver que qualquer pequeno erro aqui em perspectiva gera um problema no final. Então, por que é perspectiva isométrica? Se eu pegar o meu transferidor e medir o ângulo entre cada eixo desse, 120 graus, ó, desse eixo para o eixo vertical. Se eu medir nesse outro sentido, entre o vertical e esse outro eixo aqui, que está vindo para a minha direita, 120 graus. Entre esses dois eixos direcionados aqui para baixo, eu tenho 120 graus. Ok? Então, por isso que é isométrica. Paralela, eu já mostro para vocês aí quando nós formos desenvolver o nosso desenho. O que eu vou trabalhar aqui com vocês? A peça em perspectiva isométrica mais fácil que nós temos, que é um cubo. Um cubo com a face 10 por 10. Tá? Então, a altura do cubo, a largura do cubo e a profundidade do cubo, ele tem o quê? As mesmas dimensões. Aqui no caso a gente vai trabalhar em 10 por 10. Vou usar a escala aqui de 1 para 100 para eu tomar minhas medidas. Quando nós vamos representar um desenho aí em 3 dimensões, que é o desenho em perspectiva, nós temos que ter o quê? Os 3 eixos. O eixo que vai me dar a altura, o eixo que vai me dar a largura da peça e a profundidade da peça. Então eu saio aqui de uma representação que está em 2 dimensões, onde mostra para mim 2 dimensões, aqui como se fosse a vista frontal do meu cubo, né? Onde aparece o quê? A altura e a largura. Mas quando eu olho por cima do cubo, é esse mesmo desenho, né? Todas as suas faces são iguais. Quando eu olho por cima, eu tenho o quê? A profundidade e a largura do cubo. Agora, quando eu vou ver esse cubo em perspectiva isométrica, ele em 3 dimensões, aparece o quê? As 3 dimensões para mim. Como que a gente elabora esse desenho? Eu vou utilizar esses 3 eixos, então. Eu vou estender esse meu eixo vertical para baixo. E vou começar com o meu cubo com a quina debaixo dele, ó. Vou estender ele até bem aqui embaixo, tá?
mais ou menos aí ficando 1 centímetro aqui da minha legenda, beleza? Para eu ter bastante espaço para desenvolver meu cubo para cima. A quina de baixo do meu cubo, a quina no caso inferior do meu cubo, ela está aqui, ela vai começar aqui. O que eu faço? Essa reta que eu tracei aqui seria a altura do meu cubo, tá? Eu vou apagar aqui essa linha e essa outra linha também. Deixar só aqui a altura do meu cubo, determinado por essa linha vertical. Vou posicionar meu esquadro, conforme eu expliquei para vocês, ele deitado aqui com esse ângulo de 30 graus, tá? Vou posicionar aqui minha lapiseira nesse último pontinho, ponto mais inferior dessa reta vertical que eu fiz. E eu vou traçar uma reta para a esquerda. Viro o meu esquadro agora, novamente posicionando ali neste mesmo ponto inferior. Segurando sempre muito firme no esquadro, tá? Observe que ainda não medi, eu vou medir agora. Tá começando a tomar forma o meu cubo, altura, largura e profundidade. Escala de 1 para 100, quero o meu cubo com 10 aqui, ó. Então marco um pontinho. Depois que eu fiz o meu segmento, que eu marco o ponto. Na altura, a mesma coisa. E na largura, 10. O que sobrou, eu apago. Então eu faço antes as retas e apago depois, tá? Melhor sobrar do que faltar. Sempre falo isso. Agora a gente nem vai precisar de medir mais, quer ver? Vou colocar meu esquadro na posição vertical. Neste pontinho que eu marquei aqui, no extremo aqui, no segmento onde mostra a minha largura do cubo. Sempre observando se está bem alinhado, o meu esquadro tem que estar alinhado, bem alinhado aqui na parte inferior e traço uma altura. Viro o meu esquadro, tá? Aí você vê qual que é a posição que você vai achar melhor para trabalhar. Vou trabalhar desse modo aqui que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então tem que posicionar ele muito bem aqui, muito bem alinhado com a parte inferior. Vocês vão ver que se eu tiver alguma distorçãozinha, ela vai aparecer para vocês. Como eu não estou aqui numa prancheta onde tem a régua paralela, pode ser que essa distorção aconteça. Estou tentando fazer o melhor possível. Então eu tracei uma altura, uma outra altura aqui. Eu tenho que fechar essa face, porque aqui vai ser a face frontal do meu cubo, a lateral esquerda e depois eu vou fazer por cima do meu cubo, que seria a superior. Posicionar o esquadro nessa posição. Observe que quando eu fiz a vertical, ó, usei o esquadro sempre nessa posição, ó, essa reta, sempre o que? Na mesma posição, paralela uma à outra. Por isso que é uma perspectiva paralela isométrica. Agora eu viro o esquadro nessa posição. A posição que eu fiz a reta aqui, tá vendo? Ó, esse segmento, eu vou usar também para fazer um outro segmento a partir desse pontinho aqui. Tem que estar alinhado com a margem da minha folha, perfeitamente alinhado. Ok. Aqui está a face lateral esquerda. Viro meu esquadro para ele ficar aqui na posição onde eu fiz aqui a parte de baixo, para eu traçar uma paralela lá em cima, ó. Eu vou correndo com o meu esquadro, tá? Então eu alinho aqui. Essa parte de alinhar o esquadro não é muito simples. Pode dar algum erro mesmo. Então eu já tenho a minha frontal, a minha lateral esquerda. Eu apago o que sobrou. Olha, uma técnica interessante é o seguinte, ó. Às vezes a gente vai apagar aqui, essa linha está muito próxima da margem, acaba apagando a margem. O que eu posso fazer? Eu coloco o meu instrumento aqui, meu esquadro, sobre a minha linha que eu não quero apagar. Aí eu venho com a borracha aqui em cima da outra linha que eu quero apagar e apago. Com isso não acontece de desmanchar aí algo que eu não desejaria desmanchar.
Então, o que está faltando agora? Eu fechar aqui em cima a parte superior do meu cubo. Observem que sempre vai ter 3 segmentos paralelos, tá? Aqui embaixo, ó, usei meu esquadro nessa posição, fui deslocando ele para cima, fiz ali aquele outro segmento. Vou deslocar, perdão, gente, assim, tá? Nessa posição, ó, desloquei aqui para cima, sempre alinhado com a margem, eu desloco ele aqui nessa outra posição, sem medir nada. Eu já medi anteriormente as 3 dimensões. Inicialmente eu medi as 3 dimensões, a altura, a largura e profundidade. Agora eu só vou aqui trabalhando, deslocando o meu esquadro. Ó, fiz lá o meu segmento. Ele vai ficar um pouco maior, exatamente como eu precisava. Ó, essa reta aqui é paralela lá de cima, que vai ser paralela uma outra aqui. Qual o ponto que eu vou pegar? Essa quina aqui. Mas o meu esquadro ele tem que estar o quê? Tem que estar alinhado. Então eu posiciono a minha lapiseira e vou alinhando meu esquadro, alinhando. Quero deixar bem perfeito aqui, pra gente não ter problema. Ok. Prontinho, nosso cubo está pronto. Eu consigo ver aqui a frente, a lateral e a superior. Poderia aqui agora, depois de ter feito, eu fiz com a lapiseira um pouco mais fina, poderia passar a lapiseira um pouco mais grossa, né, para definir aí melhor as minhas arestas do meu cubo. Ok? Então, perspectiva isométrica é dessa forma que nós desenvolvemos. Está finalizado, então, o nosso cubo com aresta de 10. Eu falei que nós trabalhamos o quê? Um cubo em perspectiva paralela isométrica. Só que é um cubo em perspectiva paralela isométrica simplificada. Por quê? Esse cubo que nós desenhamos aqui, eu usei um instrumento aí para medir, o escalímetro. Ó, 10, tá certinho, tá tudo aqui. Se vocês medirem aqui, todos esses lados vão dar o quê? 10, perfeitamente 10. Tudo aqui vai dar 10, né? Eu tinha trazido para vocês como base esse quadrado, onde se eu medir, ele também é o quê? 10. 10. Então, eu representei o cubo que tem essa face aqui agora, né? É a mesma representação. É a mesma representação. Só que a nossa percepção visual está nos dizendo que esse quadrado aqui, na verdade, ele parece que está o quê? Menor. Essa perspectiva parece que deu uma ampliada naquilo que eu tinha, que era 10 por 10. Apesar de eu ter transferido aqui 10 por 10, quando eu comparo esse quadrado com essa lateral, no caso aqui a frontal, com a lateral esquerda e com a superior, parece que deu o quê? Uma amplificada. E de fato deu. Por isso que nós chamamos de perspectiva isométrica simplificada. Para eu representar esse cubo aí em perspectiva isométrica, eu teria que trabalhar o quê? Com uma redução dos valores aqui, para ficar assim, a nossa percepção visual mostrar para nós que isso daqui, as dimensões estariam exatamente proporcionais a essa daqui. Quando a gente olha aqui, parece que a gente desenhou maior, tá? Então a gente teria que fazer cálculo para o nosso cérebro nos trazer a informação aqui, que o que nós desenhamos tem as dimensões iguais das vistas ortogonais. A gente teria que aplicar uma redução aqui em todos os valores. Então aqui, ao invés de ser 10 de altura e 10 de largura e 10 de profundidade, eu teria que trabalhar com 81% desse valor, ficaria 8,1. Mas aí a gente tem que fazer alguns cálculos. Então, geralmente em desenho técnico a gente trabalha muito com a perspectiva isométrica simplificada. O que você tem ali as dimensões das vistas ortogonais, você passa ela para a perspectiva, você vai ver que ela vai ficar um pouco maior, mas é dessa forma que nós trabalhamos. Então, está pronto aí o nosso cubo em perspectiva isométrica simplificada.